Declaro multiplicação em nome de Jesus. Multiplicação em nome de Jesus. Multiplicação em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está aguardando por esses dias uma resposta de entrevista de trabalho ou de negócios? Fique em pé no seu lugar aí. Todo mundo permaneça de olhos fechados. Isso não é momento de curiosidade. Isso é momento de intercessão. Chama a Rebeca. Feche seus olhos, você consegue. Foca no Espírito Santo, que é Ele que vai fazer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra é completa, Senhor. Nós nos apropriamos das Tuas promessas, Senhor, e declaramos sobre essas pessoas um tempo de restituição e de um sobejar da Tua prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós proibimos toda e qualquer interferência das trevas contra os Teus planos, aquilo que já foi determinado, Senhor, para essas pessoas que estão aqui em pé. Eu declaro, Senhor, a Tua providência, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode começar a glorificar o Senhor, viu? Coisas que estavam travadas aqui, o Senhor já liberou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, culto de Páscoa, ceia, momento maravilhoso, momento sem igual, momento sem igual. Hoje falamos sobre cruz, sobre o poder da cruz. Tivemos uma adoração extraordinária. Você gostou da adoração? Então vamos bater palma para eles. Vocês simplesmente arrasaram. Eu mandei um vídeo curto da adoração que vocês fizeram para uma pessoa agora. E a pessoa respondeu: pastor, eu senti aqui, com essa adoração, eu senti a revelação da ressurreição de Jesus. Tá bom para você? Aleluia, glória a Deus. Pessoal, eu ia passar um vídeo aqui de um trabalho nosso da África, no Malawi, é um país no sudeste da África, mas eu vou passar a semana que vem, tá, Zé? Não vou passar hoje não. Já estava aí no jeito? Não. Não precisa não, tá? Pode apagar, pode deixar apagado. Ah, não dá para me ver? Tá bom. Eu não sou importante. Ó, hoje eu vou revelar para vocês o que a Páscoa bíblica tem a ver com ovos de chocolate. Para quando perguntarem para vocês, vocês tenham uma resposta profundamente embasada, na ponta da língua. O que a Páscoa bíblica tem a ver com ovos de chocolate? Nada. Nada, absolutamente nada.
ovos eram dados em festas assim muito antes de Jesus. Vários povos tinham essa prática. Mas a gente dá ovos de chocolate sem nenhuma ligação com essas coisas que foram feitas em algum momento. Dizem que ovos são símbolo de prosperidade. Nós temos o nosso símbolo de prosperidade, que é a cruz. Ela é suficiente para nós. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda fará. Senhor Jesus, não existe um encontro sequer contigo, Senhor. Que tudo fique como antes. Basta um encontro com a Tua presença, Senhor, que tudo muda ao nosso redor e em nós, Senhor. Ajuda-nos aqui, Senhor Jesus. Que tudo que seja dito aqui seja apenas a expressão do Teu Espírito Santo. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, todos vocês sabem que a origem da Páscoa se dá quando Deus se move para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Quando o Senhor ordena que um cordeiro imaculado, sem manchas, que representava a perfeição, fosse sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais das portas do povo de Deus, para que quando o anjo da morte passasse, essas casas fossem preservadas, e assim foi. E o Senhor libertou o povo de 400 anos, pouco menos, de escravidão. Isso foi mais ou menos 1400 anos antes de Jesus. Mas depois disso, o próprio Deus nos oferece um cordeiro para ser sacrificado. E o seu sangue derramado nos libertaria da escravidão do pecado. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Porque isso mudou a história da humanidade. Isso mudou a sua história. Aliás, se você está aqui hoje, é porque isso aconteceu há 2000 anos atrás. A cruz tem um símbolo quase que universal. E ela desperta sentimentos muito fortes. Para muitos, a cruz é sobre dor. A cruz é sobre indignação. A cruz é sobre vergonha. A cruz é sobre traição. E terminaria assim, se ele não houvesse ressuscitado. Seria apenas um sacrifício, apenas a tristeza, apenas a escuridão. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a cruz passou a nos marcar com um símbolo de vitória.
2 Coríntios 5, apóstolo Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Mensagem da reconciliação. É isso que a cruz nos traz. A cruz é a mensagem da reconciliação. Todos sabem o versículo central da palavra de Deus para nós cristãos, em João 3,16. Se eu não me engano, o Vinícius leu isso aqui na abertura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, para nós cristãos, o sacrifício foi traduzido em amor. A cruz é remissão, a cruz é reconstrução, a cruz é recomeço, a cruz é nova natureza. A cruz é eternidade, a cruz é liberdade, a cruz é amor, incomparável amor. A cruz é cura, pois Ele carregou na cruz as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Há poder na cruz. A cruz é mensagem de reconciliação. A cruz é sobre fé, a cruz é sobre esperança. A cruz é o convite do Senhor. Convite para a porta. Porta que acessa o caminho que é Jesus. Jesus que é Deus, Deus que é amor, inviolável amor. Romanos 8, não para de ler isso. Gente, eu leio isso quase todo dia. Eu declaro isso sobre mim, sobre a minha família, sobre a igreja. Dou uma dica para você, tenha esse hábito. Porque nessas palavras há poder. Há poder nessas palavras. Ouça bem isso. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso foi provado na cruz. Quando eu olho para a cruz, esse amor rasga o meu coração. E eu me dobro em gratidão a esse Senhor, a esse Deus que enviou o seu Filho para mudar a minha natureza, para me arrancar do mundo de pecado e me colocar no mundo de glória, glória dele que está sobre mim, está sobre você.
Você sabia que você carrega a glória de Deus? Acho que você não sabia. Porque acho que isso é tão pequeno, né? Eu vou te dar mais uma chance. Você sabia que sobre você está a glória de Deus? E por onde você passa, você leva essa glória com você. Os lugares que você entra, não importa o lugar, a glória de Deus está sobre você. E ela brilha o tempo todo. E as pessoas ao seu redor sentem que há algo diferente ali naquele momento, naquele lugar. Isso não pode ser tão pouco assim. Sem eu abrir a boca, pastor, sem você abrir a boca, a glória de Deus brilha sobre você. Ah, quanto amor na cruz, quanto amor na cruz. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando a gente tinha ainda uma célula, numa outra igreja, em casa. Ai, pastor, você é burrinho, célula é sempre em casa, né? Não necessariamente, tem a célula da Nana, que é na loja, né? Tá vendo como o pastor é burrinho? E uma vez a gente... O tema era cruz e eu convidei alguém para trazer a palavra. E a pessoa começou a falar... E ela trouxe um aspecto da cruz que é real, que é como eu li atrás, momento de dor, de tristeza. Mas enquanto eu estava ouvindo aquilo, o Espírito Santo foi falando no meu coração, isso é verdade, isto é real, mas eu te convido a olhar através dessas palavras e enxergar o amor de Deus. Em vez de você ouvir tristeza, ouça a alegria. Porque ele não desistiu. Ele foi até o final. E ele consumou a missão que ele tinha. E isso foi suficiente para mudar a história da humanidade. Quanto amor há nisso? Quanto amor há nisso? Inviolável amor, como nós lemos em Romanos. Nada consegue violar esse amor. Amor que nos constrange a não pecarmos mais. Por isso esse sacrifício mudou a nossa natureza. Quando essa igreja fala aqui de púlpito corajosamente que nós não somos mais miseráveis pecadores, é porque nós temos a convicção de que a cruz mudou essa nossa natureza. Éramos sim, antes de Jesus em nós. Não somos mais. E esse amor de Deus derramado sobre nós, através da cruz, é que nos constrange dia após dia a não pecarmos mais, porque isso não faz mais parte de quem nós somos. E nós tomamos posse disso. Isso é nosso. E nada pode nos separar desse amor, como nós lemos aqui. E pouco a pouco, nós somos moldados à imagem de Cristo.
a realidade do céu, ao padrão sobrenatural de Deus. Infelizmente, acho que mais de 90% dos cristãos param aí. Ok? Fomos transformados para uma nova natureza. Ok? Para isso. Ok? Para o amor de Deus. Ok? Para uma vida de retidão. Ok? Para um compromisso com o Senhor. Ok? Para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ótimo. Mas tem algo que nós temos falado repetidamente aqui nessa igreja, que é assim na terra como é no céu. Não fique nos 90% dos cristãos. Queira viver na terra como é no céu, porque isso está disponível para você. Porque quando você não toma isso, quando você não tem fome por isso, é como se você estivesse menosprezando a cruz. Porque a cruz liberou isso para você. O padrão do céu está acessível agora, já, para você. Dons, milagres, maravilhas, cura, prosperidade, liberdade, alegria plena, constante. Essa é a realidade dos céus e está disponível para nós através da cruz de Cristo. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha família. Eu quero isso para essa igreja. O Senhor nos libertou da religiosidade. Quando você entende isso, você começa a ter mais fome por isso, mais sede por isso. E você fala para Ele: Senhor, mas isso é real? E você ouve uma voz no seu ouvido dizendo: é real sim, vai. Queira mais, queira mais. Aumente a sua fome. Porque o sobrenatural de Deus é o seu sobrenatural. A sua vida não está mais restrita nas coisas que você consegue enxergar e tocar e ouvir. Você tem um céu aberto em seu favor, que te convida o tempo todo. Queira mais, queira mais, queira mais. É possível sim. Pastor, mas isso é muito desafiador. Andar com Jesus é desafiador. Mas é a melhor aventura que qualquer ser humano pode ter. Mais ainda, para qualquer ser humano cristão que olha para Jesus e reconhece em Jesus o Filho do Deus vivo. Gente, a gente precisa aumentar a nossa fome por mais de Deus.
Pastora Raquel trouxe uma frase, a primeira vez que ela falou aqui, que me impactou profundamente, porque é o que eu falo para mim mesmo o tempo todo. Queira mais, queira mais, queira mais, queira mais, queira mais. Não resuma esse Deus a uma imagem, a uma escultura, a alguém pendurado numa cruz. A cruz está vazia. A cruz está vazia. A cruz está vazia. E você sabe por que ela está vazia? Porque Ele agora mora em você. Olha para dentro de você. Queira mais desse Jesus dentro de você. Nas 2 últimas semanas, o Senhor tem falado para mim. Tem coisas que eu não entendo, mas eu só vou. Tem coisas que você não vai entender, porque a gente foi ensinado a enxergar todas as coisas da perspectiva humana. Não está errado isso. Mas olha só. Agora o céu está aberto. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O céu está aberto. Então, você que tem Jesus no seu coração e o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, te faz olhar para o céu e falar: uau, isso é para mim, isso é para mim. E aí a sua oração passa a ser: Senhor, me ajude a enxergar, me ajude a ouvir, me ajude a caminhar, me ajude a entender como é aí. Como é aí? E Ele tem me falado nas últimas 2 semanas: alarga o seu coração, porque senão vocês não vão conseguir receber tudo que eu vou derramar sobre essa igreja. Se a tua perspectiva for apenas a terra, o comum, o dia a dia, você não vai conseguir absorver, porque é o céu vindo sobre vocês. Vocês têm buscado transformação. Vocês entenderam que algo tem que ser mudado dentro de vocês. E a minha palavra é: amplia para caber mais de mim. Acho que você não está entendendo. Amplia sua mente. Amplia a sua mente. Sabe quando você começa a ter visões celestiais? É quando você sai da sua mesmice humana. É quando você começa a focar nos céus. É quando você começa a se submeter a Jesus. Fala: Senhor, eu quero ver. Mostra-me, Senhor. Eu quero ver. Mostra-me, Senhor. Ai, pastor, tá ficando muito louco isso. Melhor você parar. Tá bom, vou parar.
Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? 700 anos antes da cruz, o profeta Isaías discorreu sobre o martírio de Jesus na cruz. Mas o próprio Cristo ressignificou seu martírio, propondo uma aliança eterna através da ceia do Senhor. Ele estava a horas de ser crucificado, de passar por todo esse momento. Eu não sei, mas eu, sabendo que eu ia ser julgado e condenado injustamente e morto daquela forma pavorosa, como que eu estaria nas últimas horas? Mesmo sob angústia, porque ele era 100% homem, assim como você. Ele propôs uma ceia onde o corpo dele era o pão servido aos seus amigos e o sangue dele servido aos seus amigos. Corpo e sangue. Além disso, ele pegou uma bacia e lavou os pés dos seus amigos. Trabalho que era reservado aos escravos. Esse Jesus nos deixou a lição da entrega, da humildade, da submissão. Então não cabe a tua arrogância, não cabe o teu orgulho. Ao lado desse Jesus, cabe apenas se servir da mesa com Ele. Porque Pedro fica bravo: Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Vamos correr para nos assentarmos à mesa com esse Deus agora. A mesa está posta. Porque o alimento é Ele. E o direito de fazer parte dessa mesa, Ele já te deu. Se você nunca viu a cruz dessa forma, entenda que a cruz gerou o alimento. Porque Ele diz: esse é o meu corpo partido por vós. E esse é o meu sangue derramado por vós.
De onde veio o corpo de Jesus partido? De onde veio o sangue derramado? Se não da cruz. A mesa está posta. O seu lugar está marcado. E como nós lemos em Romanos 8, isso é sobre amor. E nada pode te separar desse amor. Nada. Nada. Nada pode te separar desse amor. Ah, pastor, mas eu não sou digno. Nenhuma acusação há. Nenhuma acusação há sobre os filhos de Deus. Porque Ele é o seu advogado. No tribunal dos céus, Satanás vai constantemente diante de Deus, Deus Pai, levando acusações contra você. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala mais. E mostra provas do que você fez, do que eu fiz. Mas aí entra em cena o advogado de defesa. E ele diz: realmente. Ele fez, ela fez. E isso merece condenação. Porque Deus é justo. Mas eu já paguei por isso. Eu já fui condenado por isso. Para que Ele tenha vida e vida em abundância. É por isso que eu te convido agora a entrar na sala que o Senhor Jesus mandou os discípulos irem à frente e prepararem. Essa sala é real. Feche seus olhos aí. Esse amor, esse incomparável amor, esse inviolável amor, através da cruz, estendeu a você um convite para você entrar na sala para cear com Jesus. Nada pode te separar disso. Nenhuma acusação pode te deter. É direito seu, dado por Jesus. É direito seu. Entra na sala agora. Procura o teu lugar. Você vai ver que tem um lugar com o teu nome, a mesa. Tem um lugar com o teu nome nessa mesa com Jesus. Ele mesmo escreveu o teu nome.
Lá fora são inúmeros demônios furiosos por esse lugar que você está agora. Mas eles não podem entrar. Eles não podem te impedir de entrar. Porque esse lugar é seu, dado por Jesus. Senhor amado, nós consagramos esses elementos que a partir de agora passam a representar o teu corpo partido por nós, o teu sangue derramado na cruz por nós. Nós vamos servir o cálice e o pão juntos. Você pode se servir. Continue em oração. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você agora. Veja se há algo que tem que ser realinhado com os céus agora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nada pode te separar desse momento. Nada. Nada. Esse é sim um momento onde você olha para dentro de você. E se eventualmente você enxergar coisas que têm que ser deixadas, deixe. Simplesmente deixe. Renova o seu compromisso com o Senhor. Use esse momento agora para renovar o seu compromisso com o Senhor. Não há acusação sobre você. Não há acusação sobre você. A palavra de Deus diz em Isaías 30. Ouça bem isso. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porque Yahvé é Deus de justiça. Oh Senhor, oh Senhor, como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Ó povo de Sião, ó igreja essência, que habitas em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, te responderá. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu momento. Essa é a sua mesa. Eu te convido agora com Jesus. Eu te convido agora, todos juntos,
e com Jesus no teu lugar de direito pela cruz. Coma do pão. Ouça a voz dele dizendo a você: esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo, entregue por amor de vós. Beba do cálice. Esse é o meu sangue, derramado por vós. Toda vez que comerdes e beberdes, você celebra a aliança eterna com Jesus. Desfruta desse momento agora. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Desfruta desse momento agora. Você está à mesa com o seu Jesus. Você está à mesa com o seu amigo. Porque ele disse que você não é mais escravo, que você é amigo. Você é amigo. Coma com seu amigo agora. Beba com o seu amigo agora. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Ele preparou esse momento. Ele preparou esse momento. Ele preparou esse momento. Desfrute desse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pela cruz, Senhor.
A tua cruz, Senhor. A tua cruz, Senhor. A tua cruz estendeu misericórdia, Senhor. A tua cruz, Senhor. A tua cruz, Senhor, nos alcançou com o amor de Deus. Sabemos, Senhor, que não éramos dignos, Senhor. Mas cada gota do teu sangue foi nos tornando dignos, Senhor. Cada gota do teu sangue foi nos transformando, Senhor. Uma nova natureza, Senhor, foi ficando para trás. Obrigado, Jesus. Obrigado por poder estar aqui à tua mesa, Senhor. Obrigado porque o Senhor me recebe como convidado de honra, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque a tua cruz rasgou o véu, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a tua cruz me permitiu viver o céu aqui na terra, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Quero te convidar a ficar em pé aí no seu lugar, com as tuas palavras, com a tua alma, com o teu espírito, com o teu corpo. Glorifique a Jesus. Aqui na mesa da ceia, nós temos uma coroa. Se você quiser, sai aí do seu lugar. Vem tocar a coroa de Jesus. Foi por você. Foi por você. Foi por você. Foi para que você tivesse o direito de estar à mesa com Ele hoje, agora. Isso não é sobre dor. Isso não é sobre tristeza. Isso é sobre vitória. Isso é sobre vitória. Isso é sobre vitória.
A cruz estendeu vitória sobre você. Assim como ele venceu a morte, ele te colocou no lugar de eternidade para desfrutar dos céus e já começa aqui, agora, na terra. Pela fé, pela fé. Podem vir, podem vir. Venha mais de um. Venha mais de um. Isso não é sobre adoração à coroa de espinhos. Isso é apenas uma memória. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, você que também se sacrificou na cruz com ele, a ressurreição também é tua. A ressurreição é tua. Para viver a eternidade com esse Jesus. Estaremos juntos, estaremos juntos. Estaremos juntos com ele nessa eternidade. Senhor Deus, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado pela revelação da cruz, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é, Deus. Obrigado pelo teu Filho, Senhor. Tudo isso é por amor, Senhor. Firmados nisso, Senhor. Nós que renovamos a nossa aliança contigo, ceando contigo, nós temos a fé que teremos uma semana vitoriosa, de grandes avanços, provando do teu amor, do teu poder e da tua graça, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz agora, em segurança, que nós possamos ter momentos com as nossas famílias, Senhor. Que em todo tempo esteja viva em nossa memória a tua cruz, Senhor. A tua cruz, Senhor. Deus te abençoe. Se você precisar de oração, nós estaremos aqui à frente. Se não, vá em paz. E Deus te guarde. Em nome de Jesus.